Provavelmente você já deve ter ouvido falar do Holocausto. Mas o que de fato foi o Holocausto? Que matou mais de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. E é visto até hoje como o maior genocídio do mundo. Mas o que de fato levou Hitler e a Alemanha nazista a fazerem isso? Hoje eu vou contar a sombria história do Holocausto. Bem-vindo ao canal Motivacional. Meu nome é Caio. Vamos para o vídeo. Bom, antes de eu falar, vale a pena você assistir o vídeo da Segunda Guerra Mundial e o vídeo do Adolf Hitler aqui no canal, para você entender melhor sobre o assunto. Vamos lá. Desde 1933, quando de fato Hitler e o nazismo chegou no poder, pessoas que não compactuavam com o regime nazista eram perseguidas, principalmente os judeus. Mas por que os judeus? Hitler era antissemita e racista. Hitler também falava que foram os judeus que fizeram a Alemanha perder a Primeira Guerra Mundial, a famosa empunhalada nas costas, e também a questão racial, a ideologia racial nazista, que defendia que era necessário fazer uma limpeza étnica no mundo. Na visão de Hitler, todos os grupos, raças e povos sem cultura científica, ele usava esses termos como sinônimos, traziam dentro de si traços que haviam sido transmitidos de forma imutável de uma geração para a geração seguinte, e ninguém poderia superar as qualidades inatas da sua raça. Para ele, toda a história humana poderia ser explicada em termos de conceito de luta racial. Bom, eu sei que essa parte é bem complexa, inclusive merece um vídeo sobre esse assunto. Já em 1933, eles introduziram leis que os discriminavam e retiravam seus direitos. O povo judeu não era permitido em certos lugares e era proibido de conseguir determinados empregos. Com essas sanções, Hitler acreditava que os judeus iriam embora da Alemanha, abandonando as suas casas e mudando para outros países. Mas isso se provou em longo prazo que essa estratégia não funcionava, então novos planos começaram a ser discutidos. Em 1940, os nazistas criaram os famosos guetos de Varsóvia. O gueto de Varsóvia foi um bairro cercado por muros e arame farpados, na Polônia ocupada pelos nazistas. O gueto foi o maior da Europa e abrigou mais de 400 mil pessoas. Nos guetos, as pessoas não viviam, elas sobreviviam. Não tinha comida suficiente para todo mundo e era superlotado. E não tinha o básico. As pessoas morriam na rua de fome ou de doenças. Heinrich Himmler. Himmler, sem dúvidas, foi importante no regime nazista durante a ocupação nos países conquistados, principalmente na Polônia, onde os maiores campos de concentrações se encontravam. Hitler nomeou Himmler o comandante do exército da reserva e general plenipotenciário para toda a administração do Reich. Himmler, chefe da SS, foi um dos homens mais poderosos da Alemanha nazista e um dos principais responsáveis diretos pelo Holocausto. Em março de 1933, menos de 3 meses depois que os nazistas chegaram ao poder, Himmler mandou construir o primeiro campo de concentração, em Dachau. Dachau, o primeiro campo de concentração e que permaneceu em operação por mais longo tempo, criado em março de 1933, este foi o primeiro campo de concentração regular estabelecido pelo governo nazista. Dachau tornou-se um modelo para todos os campos de concentração posteriores e serviu como um centro de treinamento para os guardas dos campos de concentração das SS. Milhares de pessoas sofreram até a morte ou foram executadas nesses locais. Depois disso, a Alemanha criou uma grande rede de campos de trabalhos forçados e campos de extermínios, criando assim uma logística da morte. Himmler tinha subordinados altamente competentes, como Heinrich Himmler, e um dos principais arquitetos do Holocausto, e um dos criadores da solução final. Muitos historiadores descrevem Heinrich como um membro mais temido e cruel da elite nazista, durante os primeiros anos de guerra, recebendo e respondendo apenas às ordens de Hitler, Göring e Himmler, sobre todos os assuntos referentes a deportações, detenções e extermínio dos judeus. Heinrich foi um dos organizadores do Kristallnacht, Noite de Cristal, um pogrom contra os judeus por toda a Alemanha, na noite de 9 e 10 de novembro de 1938. Heinrich era o oficial superior mais antigo na reunião sobre a solução final, que aconteceu em 10 de outubro de 1941, em Praga.
Os Einsatzgruppen, o grupo de extermínio nazistas. A ação dos Einsatzgruppen, o grupo de extermínio nazista, foi responsável pela morte de milhares de pessoas, sobretudo judeus, nas regiões conquistadas no leste europeu. Os Einsatzgruppen havia sido criado pela Alemanha nazista em 1938, durante a anexação da Áustria. A partir de 1939, os Einsatzgruppen foi colocado sob a liderança de Heydrich. Com o início da guerra, esse grupamento tinha como missão promover a pacificação da retaguarda à medida que o exército alemão avançava territorialmente. Os Einsatzgruppen eram formados por membros da Gestapo, do exército e da SS. Com a invasão da Polônia, os Einsatzgruppen ficou responsável por eliminar a inteligência polonesa. Nessa missão contra a inteligência polonesa, os Einsatzgruppen matou cerca de 50 mil pessoas. Posteriormente, os Einsatzgruppen ficou responsável por executar a ordem definida por Hitler contra os judeus, o extermínio. Assim, na Polônia, nos países bálticos e nos territórios conquistados pela Alemanha na União Soviética, esse grupamento contribuiu para a morte de milhares de judeus. A atuação dos Einsatzgruppen consistia em invadir vilas e locais habitados por judeus. Primeiramente, eles eram despejados de todas as suas posses para, em seguida, serem executados de maneira distintas. Porém, a principal forma de execução usada era fuzilamento. A atuação desse grupo acabou sendo progressivamente substituído pelo uso de campo de concentração a partir de 1942. Os historiadores estimam que as ações dos nazistas contra os judeus, incluindo a ação dos Einsatzgruppen, causaram a morte de 1 milhão de pessoas até dezembro de 1941. Os campos de concentrações e de extermínio. Essa logística da morte contava com vários campos de trabalhos forçados e de extermínio. Os campos de extermínio mais famosos foram Treblinka, na Polônia, e Auschwitz II, Birkenau, também na Polônia. Vale ressaltar, esses eram alguns dos campos criados de extermínio em massa. Diferentemente dos campos de concentração, que serviu principalmente como centros de detenção e de trabalho forçado, os campos de extermínio, também chamados de centros de extermínio ou campos de morte, eram quase que exclusivamente fábrica de morte. As SS e a polícia alemã assassinaram cerca de 2.700.000 judeus nos campos de extermínio, seja utilizando o método de asfixia criado pela emissão de gases ou por fuzilamentos. Auschwitz-Birkenau foi o maior e mais famoso dos campos de extermínio e responsável pela morte de mais de 1 milhão de pessoas, principalmente judeus, mas também prisioneiros de guerra soviéticos, ciganos e outros grupos perseguidos. Os nazistas submeteram milhões de pessoas a trabalho escravo sob condições brutais. A partir do inverno de 1933, com o estabelecimento dos primeiros campos de concentração e instalações de detenção ou trabalho forçado imposto aos prisioneiros, frequentemente sem qualquer objetivo além de humilhá-los e sem o fornecimento de equipamentos adequados, vestimenta, alimentação necessária ou mesmo período de descanso, tornou-se a parte principal das atividades dos campos de concentração nazistas. Em 1937, os nazistas aumentaram a exploração desse tipo de atividade, usando aqueles que designavam como inimigos do Estado. No final daquele ano, a maioria dos judeus do sexo masculino residentes na Alemanha haviam sido obrigados a trabalhar de forma escrava ou semi-escrava para diversos órgãos governamentais. A solução final aconteceu em 10 de outubro de 1941, em Praga. O termo solução final foi empregado para se referir ao plano de aniquilação total do povo judeu. O objetivo da solução final era exclusivamente o de exterminar todos os judeus da Europa, utilizando o mecanismo de asfixia por gás venenoso ou por fuzilamento. Outros judeus morreram devido a atrocidades cometidas contra eles pelos alemães e seus colaboradores, por fome, maus tratos, espancamento, frio, doenças, experiências médicas e outras formas de crueldade inimagináveis. No total, 6 milhões de judeus, homens, mulheres e crianças foram mortos pelos nazistas durante o Holocausto. Aproximadamente 2/3 dos judeus que haviam na Europa antes da Segunda Guerra Mundial.
Só em 1945, à medida que as tropas aliadas penetravam na Europa em uma série de ofensivas contra a Alemanha, os soldados começaram a encontrar e a libertar os prisioneiros dos campos de concentração, muitos dos quais já haviam sobrevivido às marchas da morte para o interior da Alemanha. As forças soviéticas foram os primeiros a se aproximar de um campo nazista de grande porte. Em janeiro de 1945, os soviéticos libertaram Auschwitz, o maior de todos os campos de concentração e de extermínio. Quando os soldados entraram naquele campo, os nazistas já haviam retirado a maioria dos prisioneiros, obrigando a fazer marchas rumo ao oeste da Alemanha, nas informalmente conhecidas como Marcha da Morte. Mas os soviéticos ainda encontraram vivos milhares de prisioneiros esqueléticos, tendo provas em abundância do extermínio em massa efetuado em Auschwitz. Embora os alemães em fuga houvessem destruído a maioria dos depósitos daquele campo, nos demais os soviéticos encontraram ou pertences das vítimas roubadas pelos nazistas, bem como centenas de milhares de ternos masculinos, cerca de 800 mil vestidos e mais de 7 mil quilos de cabelo. Nos meses seguintes, os soviéticos liberaram mais campos nos países bálticos e na Polônia. Um pouco antes da rendição alemã, eles já haviam conseguido libertar outros campos de concentração. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo com um tema muito sensível, mas que necessário. Deixa o seu like se você gostou do vídeo e se o vídeo te agregou de alguma forma, peço que compartilhe. E muito obrigado.